Servidores no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, vem afetando a análise de marcas e patentes pedidas por indústrias e empresas brasileiras. Vamos falar sobre isso com a Mariana Queiroz. Oi, Mariana, boa tarde para você. Daí tem muito pedido pendente, qual é a situação? Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. Tem muito pedido pendente, sim. Por exemplo, a gente está falando aqui ao vivo da incubadora de empresas da COP UFRJ. Essa empresa, de onde a gente está falando aqui ao vivo, desenvolveu esse equipamento que está logo aqui atrás de mim, que serve justamente para revitalizar água poluída de rios, lagos, por exemplo. Eles estão aqui na incubadora da UFRJ há mais ou menos 1 ano e meio. Já entraram com 5 pedidos de patente só aqui para esse equipamento. 5 no Brasil, 2 lá fora. Mas os do Brasil, até agora, ainda não tem nenhum prazo para sair. Isso porque o tempo médio de um pedido de patente aqui no Brasil, para ele sair de fato, é de 10 anos. Então tem muita gente na fila, assim, só para a gente ter um número, por exemplo, para passar aqui para vocês. Até o ano passado já são 243 mil pedidos. É um crescimento de 54% nos últimos 10 anos. Mas quem sofre bastante com isso, vai poder explicar até um pouco melhor, é o Ricardo Amaral Heimer, ele que é justamente sócio fundador dessa empresa de onde a gente está falando ao vivo. Então, antes de tudo, obrigada pela entrevista, Ricardo. É muito investimento, é muito processo de tempo, de dinheiro, de tudo. De que forma essa demora tão grande no pedido de patente, para a patente sair de fato, atrapalha no dia a dia do seu trabalho? O pedido de patente ele demora esse tempo todo para conceder e isso pode afugentar investidor que, interessado em tecnologias interessantes, como essa da Biotecam, que é para a recuperação de águas, que é um problema mundial, não tem a certeza com relação à propriedade, com relação a patente, né? Então o tempo atrapalha o investimento. Ou seja, se vem um investidor aqui que quer colocar dinheiro de fato nesse seu projeto, ele fica na dúvida, já que daqui a 8 anos pode ser que saia sua patente. É isso na prática? No Brasil sim. No exterior o tempo é bem mais curto, então quem deposita patente no exterior tem essa resposta mais rapidamente. No exterior é de quanto tempo, mais ou menos? Depende do país, mas em média 4 anos, né? Agora, para a vasta maioria dos brasileiros que não tem essa oportunidade, a dúvida persiste e isso pode afugentar investimento. É claro que mesmo sem a patente você consegue já ir licenciando e utilizando, comercializando, é a forma que vocês encontram também para já colocar em prática o que vocês estão desenvolvendo, né? Exatamente. Então, o equipamento, a tecnologia, ela pode ser colocada em prática a partir do momento do depósito do pedido de patente, pode ser licenciado também. O que você não pode fazer é vender a patente, porque ela ainda não é patente. Então, você pode ter uma dificuldade de ter acesso a outras formas de monetização em cima da tecnologia, que hoje em dia são várias, né? Agora a gente vai conversar também com outro Ricardo, aqui também da UFRJ, Ricardo Pereira, ele é coordenador da Agência de Inovação da UFRJ. Também obrigada pela presença aqui, Ricardo. Bom, a agência cuida justamente dos pedidos aqui dos pedidos de patente por parte da UFRJ. E quando a gente fala desse tipo de tecnologia, como por exemplo essa empresa que está desenvolvendo a revitalização para água poluída, a gente precisa lembrar que essa é só uma invenção, porque tem várias áreas e o objetivo final é sempre trazer um retorno aí para a sociedade. Então, é muita coisa que está demorando a sair do papel e que poderia já estar trazendo um retorno para a sociedade de uma forma bem mais rápida, né? Além das restrições, né, limitações do nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em termos de pessoal para avaliar todos esses pedidos que vêm em escala mundial, nós temos também uma burocracia bastante grande, né? Não apenas nesses órgãos, mas na própria universidade, é demorado um pouco. Mas isso gradativamente vem sendo superado e nos últimos 10 anos, a agência está para completar esses 10 anos, nós sentimos efetivamente uma melhora bastante grande. A demanda, principalmente de 1 ano e pouco para cá, que andava um pouco mais baixa, ela está se revitalizando. Então, nós temos atendido bastante pessoas interessadas em proteger as suas descobertas, os seus resultados das suas pesquisas, e com isso chegar um dia ao mercado que é cumprir com a sua própria missão. Para que proteger? Para que gere efeitos positivos na sociedade. Obrigada, Ricardo, pela entrevista. Então, bom, essa é uma forma. A fila vai aumentando, tem mais gente pedindo, mas também precisa de mais gente para analisar esses pedidos. Só para a gente terminar aqui, Leila, um número, olha só. No Brasil, a gente tem aí um número de 292 funcionários que fazem justamente, examinadores, que fazem essa análise. Só para a gente ter uma comparação, nos Estados Unidos, são mais de 8 mil examinadores. Leila, a gente volta ao estúdio. Caramba, hein? Obrigada, Mariana. É um comentário do professor Sidney. O déficit... Opa, estava aberto, eu fechei. Desculpa aí, tá? Mas o que ele diz é o seguinte, que ele fala desse déficit aí de servidores, voltou, né?
Obrigada, viu, Paulo Marcelo? O déficit de servidores tem atingido todos os níveis da esfera pública com remuneração aquém de sua atividade, é a opinião dele. É tal história, tem gente de menos, né, no INPI, tem burocracia demais, como disse o professor Ricardo lá da UFRJ. Então, o sujeito demora 10 anos para conseguir a patente, lá fora demora 4, aí... É a tal história, fuga de cérebro, né? Fuga da nossa criatividade. Consequência natural, a patente, né? ele já vai estar já aposentado. Tá velho. Fiquei até me perguntando, vendo a matéria, se é possível a pessoa registrar uma patente fora do Brasil. Pois Porque o que impediria se você inventou uma máquina? Como será que funciona? Eu fiquei com essa curiosidade. Já que demora tanto, será que você não pode fazer em outro lugar? Agora, tem uma coisa curiosa que é o seguinte... Você fala em invenção, você fala em tecnologia, aquilo parece uma coisa tão moderna, do futuro, e o mundo está mudando tão rápido, né? Tudo da tecnologia vai tão rápido. E aí, paralelamente, você vê esse tempo de processar essas patentes, parece duas épocas diferentes, assim, parece que a gente não está falando de duas coisas que estão acontecendo na mesma época. Não, e você vê ali, a mim parecia um filtro, né? Uma espécie de filtro que inventaram. Não é nada assim, do outro mundo, né? Será que é tão difícil assim você né, dar a patente para um filtro? Mas tudo bem, vamos lá.